vai ter o quê? Os bárbaros. Os bárbaros vão começar a invadir as terras do Império Romano. Tem um mapinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, olha os bárbaros. Cada reino os bárbaros aqui, ó, os francos, os burgúndios, os ostrogodos, os suevos, participação do Império Romano, que é a queda do Império Romano, os visigodos, os vândalos, o Império Romano no Oriente, tá? A queda aqui, ó, Constantinopla aqui, ó. Toda essa área do mapa pintada é um reino bárbaro que invade. É isso que vocês têm que ter na mente. Vocês estão aqui em Bariri e no trevo de Bariri, de repente, chega uma tropa armada para querer invadir Bariri. Nós vamos correr para algum lugar. Vamos lá para o canal, no meio do mato. Vamos para quem tem fazenda, quem tem sítio, quem tem amigo que tem fazenda. Vamos sumir para o campo. E construir o quê? Algum lugar para a gente se defender. Uma fortaleza, literalmente. Então, o que foi o feudalismo? Foi a desruralização, ó, trava-língua. Gente, Revolução Industrial. O povo saiu da cidade, do êxodo rural. Teve o êxodo rural. O povo saiu do campo para vir para a cidade. Feudalismo. O povo saiu da cidade para ir ter proteção no campo. Olha a diferença. Império Romano, a queda do Império Romano, tá? Ó, a queda, ó, todo mundo correndo, tá? A formação da Europa medieval, crise do Império Romano, esvaziamento das cidades, o centro da vida social e econômica passou a ser o campo, ou seja, a ruralização. O colono, o trabalhador cultivava um lote de terra do proprietário, estão lembrando? E como pagamento pelo uso do lote entregava a ele a parte da colheita. Antecedentes do feudalismo. Feudalismo foi um tipo de organização política, social e econômica que caracterizou a Europa em boa parte da Idade Média. As invasões bárbaras, que eu acabei de mostrar para vocês no mapa, e a queda de Roma fez com que muitos romanos abandonassem as cidades e fossem morar em propriedades rurais. Essas propriedades, denominadas vilas, deram origem aos feudos, tá? Muitos camponeses buscavam a proteção e trabalho nesses locais. Os senhores da terra, em troca, pediam parte da produção agrícola. Gente, nada de graça. Esta relação de trabalho ficou conhecida como colonato. Com o tempo, o poder do senhor feudal foi ficando cada vez mais forte, foi ficando mais concentrado nas mãos dos senhores da terra, que administravam sua vila da forma que achavam melhor. A agricultura era praticamente a única atividade econômica. Podemos dizer que o feudalismo foi um sistema criado a partir da fusão dos costumes dos povos romanos germânicos. Gente, olha o feudo. Olha só o que eles construíram. Eles eram fracos, galera. Olha o castelo que eles construíram e os camponeses moravam em volta, para vocês terem uma ideia, tá? Então eu não posso começar a Revolução Russa sem vocês terem ideia do que é o feudalismo, porque vocês não vão lembrar. Quando Roma passou a ser invadida pelos bárbaros, muitas pessoas fugiram para os campos em busca de proteção. Os nobres donos de grandes propriedades de terra, feudos, construíram castelos e abrigaram ao redor os servos e camponeses. Bonito, né, gente? Eles ficam aqui no castelo, que tem 3, 4 metros de muro para os bárbaros entrar. E concorda comigo? E os camponeses, coitadinhos, ficam ali à mercê, né? Olha aí, já começa aí já o preconceito. Em troca de alimento e proteção, trabalhava para esses senhores. Esse período esse processo, fugir das cidades para o campo, ocorreu entre os séculos 5 e o 10, tá? Que eu falei para vocês que ele vai até o século 15, mas ele começa a entrar em decadência entre o século 12 ali, que os países vão parando, não eles ali, tá? A Rússia no caso. Então, gente, o que vocês têm que entender? O que é senhor feudal, o que é terra, o que é isso, o que é aquilo? Vamos lá.
Os senhores feudais eram ricos na época, proprietários de terras, que saíram das cidades com invasões bárbaras e foram se abrigar no campo. Então tinha a pirâmide que daqui a pouco eu vou mostrar para você. O clero no topo, o nobre no meio e tinha rei, tá gente? Só que o rei não mandava lá. Quem mandava era o senhor feudal, tá? Então tinha o clero, a nobreza e o camponês, tá? E em troca da terra, o camponês tinha que trabalhar para ele e para o senhor feudal. Vamos dar um exemplo. Vamos fechar a semana no sábado, que geralmente todo mundo trabalha de segunda a sábado, exceto os mercados. E outras indústrias por aí que é direto, né? Turno contra turno. Sai uma turma, entra outra. Mas vamos pensar assim: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, o camponês trabalhava na terra dele. Na terça, do senhor feudal. Na quarta, do camponês. Quinta, senhor feudal. Sexta, no camponês. No sábado, no senhor feudal. Além deles produzirem alimentos na terra deles e na terra do senhor feudal, que ele ia dividir com a igreja, lógico, os camponeses tinham que dividir a sua colheita também. Então, olha só, gente, eles plantavam 2 vezes, para eles e para a nobreza e para o clero. E ainda da parte deles, eles tinham que doar por causa do feudo. Então, tipo assim, era uma coisa bem chata mesmo, tá? Então, assim, ó, característica do feudalismo. O feudalismo foi um sistema social que predominou na Europa durante a Idade Média. As características políticas: predominou o poder do senhor feudal, olha lá, e não o poder real. Econômicas: predomínio da agricultura e subsistência, declínio do comércio, tá? O comércio não vai ter, vai declinar, vai ser agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Eles vão viver da agricultura. E quem que vai plantar? O camponês. É o camponês, porque a corte vai ficar ali, ó, só sentadinha, abanando-se com o leque. Tá? Então, culturas religiosas denomina a Igreja Católica, tá, gente? É como eu falei para vocês. Agora eu vou mostrar, ó, o clero, a nobreza e os camponeses e servos, tá? O clero, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, eram as nobrezas os que guerreiam, porque naquela época tinha os cavaleiros medievais. Então, eles fizeram, na corte, eles fizeram como eu posso dizer? Pera lá. Uma organização militar e fizeram os cavaleiros medievais ir para a luta contra os bárbaros, se por um acaso invadisse lá. Mas os cavaleiros medievais eram uma figura muito importante naquela época, tá? Só vou mostrar o feudo aqui, ó, o cavaleiro medieval, com a roupa dele. Isso daí eu não vou entrar em detalhe, que isso daí não... Ó, ele se armava todo bonitão aí, ó, colocava a armadura e ia pra guerra. Ó o campo, gente. Gente, olha esse castelo. Olha aqui o arado, os camponeses plantando, e o feudo era isso, tá? A Rússia vivia num feudo ainda. Deu para entender, galera? Quem não lembrou, ficou lembrado? Tiago, Pedro, Francisco, Mateus, Camila, Mariana, Cláudia, Kathleen, Adriele, Gabriele, Heloísa, a Hilane, a Mariane e o Marcelo. Beleza, gente? Deu para entender o que era o feudalismo? Então, o feudalismo, o rei não mandava. Quem mandava era o senhor feudal, que tinha dinheiro. E ele dava a terra para o camponês plantar e colher para ele. E fora as terras dele, o camponês também tinha que dar alimentação da terra do camponês. Então, você imagina como o camponês tinha que trabalhar. A escravidão já tinha acabado, hein? Já tinha abolição. Então, gente, vamos lá. Vou apresentar. Vou tirar o slide do feudo. Tá apresentando para vocês a Revolução Russa? Hã? Obrigado. O que é revolução, gente? O conceito de revolução é entendido comumente
como uma transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica, isto é, tudo que diz respeito à vida humana. Tal conceito é fundamental para se entender os períodos históricos, é o que eu falo para vocês, gente. Vocês têm que entender tudo o que aconteceu na história. História não é importante, é chato? É. Eu sei que tem muita gente que não gosta de história. Estou tentando tornar as aulas mais legais, mais dinâmicas, para vocês entenderem o contexto da história, tá? Ó, os acontecimentos, os períodos históricos modernos e contemporâneos, que é nosso, tá? Porque tem a Idade Média, a Idade Antiga, que é a idade lá da pré-história, a Idade Média, a Idade Moderna, e nós aqui, que é a contemporânea. Acontecimentos como a Revolução Inglesa, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Russa, que nós vamos estudar agora, a chinesa, dão prova da importância desse conceito, tá? Gente, antecedentes. Autocracia czarista. A Rússia, gente, vivia no rei, o imperador, o czar, tá? Eu vou contar para vocês a história deles para vocês terem ideia. A industrialização tardia, por isso que eu tinha que falar do feudalismo para vocês, senão vocês não iam conseguir fazer essa junção de pensamento, tá? Enquanto todos os países estavam industrializados, a Rússia ainda estava começando, dependência do capital estrangeiro, grande massa operária, tensão social no campo. Olha o que vai acontecer. Volta para mim, que nem o Marcelo Rezende. Volta para mim aqui, ó. Que vocês têm que entender, galera. Feudalismo, o povo saiu da cidade, vai para o campo. Revolução Industrial, o povo saiu do campo para vir na cidade. Revolução Russa, a mesma coisa. O povo saiu da cidade do campo, para vir para a cidade. O povo não aguentava mais viver no feudalismo, gente. Chega. É o que eu falo para vocês. Tudo tem limite. Na história tudo teve limite, na vida da gente tudo tem um limite. Vocês concordam comigo? A gente vai, eu vou até um certo limite. Tem uma hora que meu copo vai transbordar. Eu tento de tudo para ser calma, pacífica, mas a hora que eu estouro também, a coisa é feia. Então tudo na história teve revolução, teve aquele bater de frente literalmente. Não concordo com a sua ideia, por quê? Porque era demais, gente. Vocês param para analisar. Em 1917, 18, a Rússia era feudalista ainda. O que é isso? Os camponeses lá trabalhando nas terras. Olha quantos séculos, gente. Quantos séculos no dedo aí, eu já até perdi a conta. Grande massa operária, tensão social no campo, ação dos grupos revolucionários, que vão ter dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, o PSD, Partido Social Democrata Russo do Lenin, tendências mencheviques, minoria, tá, que defendia o desenvolvimento do capitalismo, e os bolcheviques, que defendiam a revolução socialista, tá? Gente, na segunda metade do século XIX, a Rússia era um país agrário e atrasado, tá? As terras se encontravam nas mãos de poucos proprietários e os camponeses viviam do que, galera? Viviam em regime de servidão feudal. Regime social antes do capitalismo. O que existia era o feudalismo, ou seja, uma maneira da sociedade se organizar para viver. Nesse momento, a Rússia czarista, imperialista, czar, tá, gente? Se pronuncia assim, tá? Tinha sua economia atrasada, com muita miséria e pobreza no campo. Péssima distribuição de renda, resultante em desigualdade social e ainda com esse problema duplicado pelos terrores da participação da Primeira Guerra. Agora eu vou voltar para vocês. Não precisam responder, mas analisam para mim. Com todo esse conteúdo, com todo esse contexto histórico que eu passei para vocês, que a Rússia vivia. Só fala uma coisa para mim, pode colocar S ou N no chat, não precisa nem falar. O Tiago, por exemplo, que gosta de falar, e o Francisco, o Pedro, era para a Rússia e para a guerra? Do jeito que ela estava
mundialmente perante os países imperialistas, que vocês estudaram imperialismo na África e na Ásia, que a corrida imperialista deu origem à Primeira Guerra Mundial? O que a Rússia foi fazer na guerra? Tiago, você que sempre fala, o que você tem? Dê sua opinião, meu querido. Fale. Simples, foi fazer bosta, não era pra ter ido. Fala sério, gente. Eles estavam no feudalismo. O que eles tinham que ter ido lá, meu? É aquela história. Você não resolve o seu problema, você vai resolver o problema da vida dos outros. Primeiro você tem que se resolver para depois se ajudar os outros. O país da Rússia, primeiro os czares lá, os imperadores lá, eles tinham que resolver esse problema da miséria, da fome que vocês viram aí que eu passei. Não vai atrás da guerra? Voltaram pior, gente. Exatamente, Pedro. Eu já ia falar não limpa a própria casa, mas você usou esse termo, não tem problema, que eu não vou repetir o que você falou. Vai ficar guardado aí no chat. Mas é isso aí. Não cuide da sua vida e vai cuidar da vida dos outros. Ah, dá licença, né, gente? Tô falando num linguajar de hoje para vocês poderem entender. Porque é literalmente, é que nem o Tiago falou, é patético. A extinção do regime da servidão, gente, em 1861, não melhorou a vida dos camponeses, que migraram, ao que eu falei para vocês, em massa para as cidades, engrossando o número de desempregados e achatando os salários dos trabalhadores. O processo de implantação do capitalismo industrial na Rússia se define pelo alto grau de concentração, estrutura monopolista. Gente, monopólio único. Quando é monopólio é único. O poder na mão de um só Estado. E dependência capitalista alemães, franceses e ingleses. Por quê? Quem mandou ela se intrometer na guerra? Ela ficou na mão dos alemães, dos franceses e dos ingleses. Ela achou que ela ia ter uma saída. O que aconteceu? Literalmente, ela tá? Você já sabe o que eu quero dizer, não vou nem falar, só vou dar o gesto. Antes da industrialização, gente, cerca de 80% das pessoas do país viviam no campo. Era um país totalmente agrário, havia grande desigualdade social na Rússia, a maior porção das terras estavam nas mãos da nobreza. No século XX, gente, no início do século XX, então o czar começou a implantar a industrialização do país. Galera, Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, a Inglaterra pioneira. Nós estamos falando do século XX. Vocês conseguem saber que o século de 100 anos. Gente, são 200 anos. É brincadeira? Pedro, fala pra mim. Agora você fala, não escreve. Pedro, eles demoraram 200 anos para começar a se industrializar. Fala sério. Tiago, Francisco. Ah, tô sem microfone, tudo bem. Tiago, Francisco, Mateus, Camila, Pedro, Cláudia, Marina, Hilary, Kathleen, Adriele, Gabriele, Heloísa, Marcelo. Nunca ouvi sua voz, Marcelo, preciso ouvir. Gustavo. Gente, é muito tempo, o povo se revoltou. Todo mundo saiu do campo e foi para a cidade. O que está acontecendo? Nós vamos ficar até quando plantando e colhendo? Nós vamos ficar até quando nessa vida? Bisavô, tataravô já tinha ido, porque 200 anos ninguém vive, né, galera? Vamos combinar. Isso aí já estava virando graça já. No início do século XX, então, o czar começou a implantar a industrialização do país, concentrando essas atividades econômicas nas cidades de Petrogrado, São Petersburgo e Moscou. Tá? Nas fábricas, os operários eram submetidos às longas jornadas de trabalho, baixos salários e riscos de acidentes. A extrema exploração do proletariado industrial provocou greves e ampliou a atuação dos sindicatos. Gente, tá dando para entender? Deu o conceito aí, agora vocês conseguiram juntar o feudalismo contra a Revolução Russa. Por que eles começaram a se revoltar? Joia?
Francisco, joia, Francisco? Francisco! Joia! Joia! Às vezes eu acho que vocês estão dormindo, tá? Por isso que eu grito. Então, gente, ó, a Rússia, antes da Revolução, a Rússia, a maioria dos países da Europa tinham governos liberais, a Rússia não, tá? Ela ainda era administrada por um czar absolutista. A monarquia czarista tinha o apoio da poderosa nobreza rural do alto clero da Igreja Ortodoxa. Gente, o que eu mostrei para vocês naquela pirâmide, por isso que eu falo que um conteúdo se entrelaça ao outro na história. A pirâmide feudal, quem que dominava? Era o clero. Então o clero ajudou os czares. Vocês viram a igreja? A igreja sempre no poder, mesmo naquela época, tá? E já estava aí acontecendo, eu acho que já tinha acontecido, eu só vou lembrar direitinho, que é 1918 que nós estamos falando, já tinha aí acontecido a Reforma Protestante. Você viu que já não é a igreja católica, já é a igreja ortodoxa, porque já tinham mais igrejas nessa época, por causa do Martim Lutero, da Reforma Protestante, Calvino, Henrique VIII, e daí vocês já sabem já da Reforma de Lutero, tá? Gente, a pirâmide aqui, ó. A sociedade russa representava, portanto, a forma de uma pirâmide, ó, a família imperial, burgueses militares, clero e governante, ó, já mudou. O clero vem junto com a burguesia. Ele já não está aqui no início da pirâmide. A família imperial dos czares, tá? Agora, ó, czar, o que é a origem, a ascensão, a queda? Vou contar a historinha dos czares para vocês, tá? Durante a monarquia russa, o imperador recebia o título de czar, assim como toda a sua família. Conheça a história dos termos e os principais czares da Rússia. O termo czar, gente, pronuncia czar, tá? Só que assim, muitos professores de história, eles falam czar, então eu tô indo na onda deles, tá? Foi usado por muito tempo como título de alto escalão na época da monarquia russa. Portanto, durante os anos em que a Rússia viveu sob o comando de uma família real, o imperador recebia o título de czar ou czar, tá? Mas eu vou pesquisar melhor e na próxima aula eu trago para vocês, mas eu tenho certeza que é czar. Sendo assim, a imperatriz era chamada de czarina ao invés de príncipe. Haviam a czarevich, que era a princesa, era chamada de a Czarevich era a esposa do czar. E a princesa era chamada de czareva, tá? Czarena. Dessa forma, os czares comandaram o país por 4 séculos, gente, 400 anos. O primeiro imperador recebeu o título foi Ivan IV em 1546 e o último Nicolau II, tá? Depois eu vou apresentar ele para vocês. É um loirinho do olho azul, tá? Que foi executado ao lado da sua família pelos bolcheviques em 17. Gente, vamos parar para pensar de novo. 1546, praticamente estamos quase descobrindo o Brasil. Concordam comigo? Porque estamos aí na expansão marítima e a Rússia vivia no feudalismo. Olha aqui, gente. Os últimos czares. Alexandre II, Alexandre III e o Nicolau, tá? Esse magrinho aqui que tá olhando para vocês, olhando para mim, com o bordão aqui azul, um sentado de bengala e o outro aqui. É esse último aqui que ele vai ser exilado, a família dele vai ser morta pelos bolcheviques, tá? Os principais czares e czarinas do Império Russo: Pedro I, o Grande, imperador de 1721 a 1725, Catarina I, Pedro II, Ana da Rússia, Isabel I, imperatriz, Catarina II, Alexandre I, Nicolau I, tá? O Alexandre II e o Nicolau II, tá, gente? Que ele vai morrer aí, tá? Em 1894 a 1917. É esse carinha aqui, ó, que eu tô passando o mouse agora, que infelizmente sua dinastia vai acabar, tá? Ascensão e queda dos czares, tá, gente? O Império Russo
ou a Rússia czarista, como ficou conhecida após o título dos czares, permaneceu como Estado entre 1546 até 1917, quando foi derrubado pela Revolução de Fevereiro, contudo se tornou um dos maiores impérios da história da humanidade, o qual se estendeu por 3 continentes, tá? Já falei. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci. Eu só mudar a ordem aqui, ó. Não é isso que eu vou falar. O termo czar. Olha onde eles foram pegar. A origem do termo é bom vocês saberem também, tá? É uma curiosidade, mas eu achei legal colocar. Origem do termo czar. O termo czar ou czar, assim como o termo alemão Kaiser, é originário da palavra latina Caesar, tá? Caesar, na verdade. A pronunciação certa é Caesar. Em referência ao nome da família de Júlio César, lembra de Júlio César? O general militar líder e ditador da República Romana? Então, por causa deles, eles fizeram essa junção de nome aí, Kaiser, Caesar, e eles fizeram aí essa junção de nome, isso devido à importância da dinastia de imperadores iniciada por Otávio Augusto no mundo ocidental. A partir disso, o nome César. Então, ó, era Kaiser, depois virou Caesar ou Caesar, tá? Mas eu acho que é Caesar, tá? A família de Júlio César era considerado muito mais do que apenas um nome, mas sim um título político, dando aquele que tinha os poderes do governo, ou seja, um líder, imperador ou rei. Então, gente, eles fizeram essa junção de nome aí, Júlio